Quando falamos de culto presbiteriano, devemos lembrar que a Igreja Presbiteriana do Brasil segue um princípio muito importante de culto chamado o princípio regulador do culto. O que seria isso? O princípio regulador do culto significa que o culto que Deus aceita é aquele oferecido de acordo com os princípios que Ele mesmo ordenou na sua palavra. Ou seja, o verdadeiro culto é ordenado somente por Deus. Já o falso culto é algo que Ele não ordenou em sua palavra. Isso quer dizer que tudo que não está ordenado por Deus na Escritura é proibido no culto. Por exemplo, Deus não ordenou coreografias no culto, portanto nós não podemos introduzi-la. Deus não ordenou teatro para o culto, portanto não posso introduzir no culto. Algumas igrejas evangélicas usam outro princípio, chamado o princípio normativo do culto. Esse princípio diz que não importa o que fazemos no culto, desde que Deus não tenha proibido em sua palavra. Tudo que não é proibido na Bíblia é permitido no culto. Por exemplo, Deus não proibiu coreografias no culto, portanto eu posso introduzi-la. Deus não proibiu teatro no culto, portanto eu posso introduzi-lo no culto. Mas as igrejas reformadas rejeitam esse conceito porque entendem que não é um conceito bíblico. Nós cremos que Deus nos deu ordens claras nas Escrituras acerca de tudo o que devemos fazer no culto. E não temos o direito nem de acrescentar alguma coisa ou retirar algo que Deus tenha ordenado. Por isso, no geral, as igrejas reformadas adotam o que está na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21. Lá está dito que o modo aceitável de adorar a Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado por sua vontade revelada que Ele não pode ser adorado conforme as imaginações e invenções dos homens ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. O que a Confissão de Fé está dizendo é que o soberano Senhor do Universo tem sozinho a prerrogativa de determinar os termos pelos quais Ele quer ser adorado. E Ele já determinou isso em sua palavra. Portanto, nós devemos cultuá-lo conforme esta ordenança e não conforme as nossas opiniões particulares. O princípio regulador do culto pode ser visto em toda a Escritura Sagrada. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 4, nós já temos uma demonstração disso, quando Caim e Abel vão oferecer sacrifícios ao Senhor Deus. Afinal, o que havia na oferta de Abel que ela foi agradável a Deus e a de Caim não? Talvez a resposta para isso é que após a entrada do pecado, Deus imolou animais para cobrir o homem e a sua mulher. E ao fazer isso, Deus estava revelando a maneira como Ele queria ser adorado, por meio do sangue de um cordeiro substituto, um cordeiro mediador. Abel creu na palavra de Deus e fez exatamente como Deus havia ordenado aos seus pais. Já Caim seguiu seu próprio caminho e apresentou os frutos da terra somente. Mas Deus rejeitou a oferta de Caim por ser uma invenção da sua mente. Por isso Deus diz a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Isso nos dá a entender que Caim não foi aceito porque não estava fazendo conforme Deus havia ordenado na sua palavra. O princípio regulador do culto aparece também em Levíticos capítulo 10, verso 1 e 2, no triste episódio com os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. No contexto, Moisés e Arão haviam feito tudo o que Deus havia ordenado para o culto daquele dia. O resultado é que Deus, em aprovação ao rito oferecido, enviou fogo sobre o altar para consumir o holocausto e a gordura. E o povo, vendo o que aconteceu, jubilou e prostrou-se perante o Senhor. Mas os filhos de Arão, na intenção talvez de chamar a atenção para si, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Veja que o pecado deles foi exatamente oferecer a Deus algo que Deus não havia ordenado em sua palavra. Por isso, eles foram consumidos perante o Senhor e perante toda a congregação. Ainda outro caso está em 2 Samuel capítulo 6, verso 3 a 7, no transporte da arca do Senhor para Jerusalém. O problema é que ali Davi e seus homens estavam fazendo isso de uma maneira que Deus não havia ordenado na palavra. Na verdade, eles estavam imitando os filisteus que haviam usado um carro para levar a arca. Quando os bois tropeçaram, Uzá tentou sinceramente evitar a queda da arca, mas a ira de Deus se acendeu contra ele e o matou. A pergunta é, por quê? Porque aquilo era ofensivo a Deus. Porque, como diz o próprio Davi em 1 Crônicas capítulo 15, verso 13 a 15, eles não fizeram como Deus havia ordenado na lei. Todos tinham boa intenção, mas o resultado dessa boa intenção foi o juízo divino. Isso nos ensina que quando se trata de culto a Deus, a sinceridade é importante, mas ela deve estar de acordo com a revelação divina. Do contrário, ela atrai apenas a ira de Deus. Vemos também o princípio regulador do culto em Jeremias capítulo 7, 31,
onde o Senhor condena a idolatria e o culto pagão dos filhos de Judá com esta declaração: eu nunca ordenei isso. Ou seja, em vez de cultuar a Deus segundo o que estava ordenado na lei, o povo de Judá estava andando nos seus próprios conselhos e no propósito do seu coração malvado. O exemplo do rei Saul também deve ser citado aqui. Sabemos que Deus ordenou ao sacerdote, não aos reis, o oferecimento de holocausto. Mas Saul ofereceu um sacrifício sem autorização divina. E como consequência, o reinado foi retirado de Saul e da sua família para sempre. Jeroboão andou também por este caminho. Em desobediência à ordem explícita do Senhor, ele estabeleceu um culto não ordenado por Deus. Ele criou o seu próprio dia de festa, bem como seus próprios lugares sagrados, tudo conforme a imaginação do seu próprio coração, diz a palavra de Deus. Ao fazer isso, ele rejeitou a ordem expressa de Deus quanto ao culto e fez com que o povo pecasse contra o Senhor, atraindo assim o juízo de Deus contra o povo de Israel. Quando chegamos no Novo Testamento, vemos o mesmo princípio se repetindo. Em Marcos capítulo 7, por exemplo, os escribas e fariseus estavam condenando os discípulos de Jesus por comerem sem lavar as mãos e assim não seguirem a tradição dos anciãos. Mas Jesus diz que tudo isso era invenção humana, acrescentada ao mandamento do Senhor. Por isso Jesus diz: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E qual foi o resultado de tudo isso? Citando Isaías, Jesus diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, quando adoramos a Deus segundo as nossas invenções, a nossa adoração é vã. Pense também no que Paulo diz sobre tradições humanas acrescentadas ao culto na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. De acordo com o apóstolo Paulo, regras e regulamentos humanos desonram a Deus e escravizam o homem. Deus já nos deu as suas ordenanças e o ápice da arrogância humana é imaginar que homens pecaminosos podem melhorar estas ordenanças. Isso certamente é provocar a Deus, porque é como se ele não fosse sábio o suficiente para designar a forma do seu próprio culto. Agora pense também no que aconteceu na história da igreja antiga. Na época dos apóstolos, nós lemos que a igreja estava purificada e vigilante contra a idolatria. Mas com o passar dos anos, a igreja foi acrescentando regras e cerimônias ao culto ordenado por Deus. O resultado foi o surgimento da Igreja Católica Romana, pagã e idólatra até os dias de hoje. Tendo provado que o princípio regulador do culto é bíblico, deixe-me falar agora sobre os elementos que compõem o culto ordenado por Deus. A Confissão de Fé de Westminster elenca, a partir das Escrituras Sagradas, os elementos ordenados por Deus para o culto. São estes: oração, leitura da Palavra de Deus, pregação da Palavra de Deus, cântico de salmos, hinos e cânticos espirituais, celebração da ceia do Senhor quando houver, ministração do batismo quando houver, juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, e ofertas também. De acordo com a Confissão de Fé de Westminster, esses elementos constituem o padrão do culto a Deus. Portanto, não há outro tipo de culto que devamos prestar a Ele. Deus não tem prazer em um culto onde constam invenções humanas, por mais antigas, atraentes e bem intencionadas que elas sejam. Na verdade, ele se pronuncia veementemente contra qualquer atividade que não faz parte dos elementos ordenados por ele na sua palavra. Claro, existe também aquilo que chamamos de circunstâncias de culto. Circunstâncias de culto dizem respeito ao ambiente de culto, coisas como a arrumação do salão, a mobília, a iluminação, a pintura, a amplificação do som, uso de microfones e outras mídias. A nossa confissão de fé diz que todas essas coisas devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra de Deus, que sempre devem ser observadas. A diferença entre circunstâncias de culto e elementos de culto é que os elementos são parte essencial do culto a Deus e foram ordenados por Ele em sua palavra. Já as circunstâncias não são parte essencial e intrínseca do culto. Portanto, elas podem ou não estar presentes do culto. Ou seja, sem as circunstâncias de culto, o culto pode acontecer naturalmente, normalmente. Por exemplo, o culto pode acontecer sem violão ou microfones, porém, o culto não pode acontecer sem o elemento do culto ordenado por Deus em sua palavra. Por exemplo, o culto não pode acontecer sem a pregação da palavra de Deus. E qual é o valor prático de tudo isso? Bom, o princípio regulador do culto é importante porque o povo pactual de Deus tem muitas vezes se desviado da verdadeira adoração,
seja eliminando elementos ordenados por Deus ou acrescentando elementos não ordenados por Deus. Infelizmente, esta é a realidade das igrejas evangélicas de nossos dias. Shows, apresentações musicais, oportunidades para testemunhos, coreografias, teatros, danças e filmes cristãos tomaram o lugar dos elementos ordenados por Deus em sua palavra. A verdade é que muitas igrejas corromperam o culto verdadeiro, mas a advertência de Deus a Israel antes de entrar na terra da promessa deve ser lembrada por nós, se nós de fato queremos agradar ao Senhor. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Em Deuteronômio capítulo 12 está dito: tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Em resumo, nenhum aspecto do culto na igreja de Deus foi confiado à sabedoria humana, por isso, o dever da igreja é apenas manter a doutrina, fazer cumprir as leis e executar o governo outorgado por Cristo. Nada do que o Senhor estabeleceu deve ser adicionado ou subtraído por qualquer ser humano. Como diz Paulo a Timóteo, as Escrituras são capazes de habilitar completamente o homem de Deus para toda boa obra, especialmente na igreja de Deus. Portanto, é a ela que devemos recorrer quando tratamos do culto ao Senhor.